E se você olhar para as Escrituras agora, você vai ver que no capítulo 9 deste Evangelho de João, Jesus tem uma discussão, um debate com os líderes religiosos de Israel, que não estavam cumprindo a sua obrigação. Eles deveriam ser pastores do povo. Só para você entender essa imagem de pastor e dessa imagem de ovelha, na Bíblia muitas vezes a figura do pastor e a figura da ovelha são usados. Por mais que você talvez não tenha uma rotina de igreja, mas você uma vez na vida pelo menos já ouviu um salmo que é chamado de Salmo 23. E provavelmente, ainda que você não conheça pelo número, talvez você já ouviu essa expressão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vejam só, nas Escrituras, o conceito de pastor, que era um conceito muito conhecido para aquela sociedade da Palestina antiga, onde havia muito essa cultura de cuidar dos animais, das ovelhas, dos cordeiros, e homens eram separados para fazer esse trabalho. Nessa cultura, sempre que alguém era visto cuidando de um grupo de pessoas, este alguém era comparado a pastor. Nas Escrituras, reis são chamados de pastores, sacerdotes são chamados de pastores, profetas são chamados de pastores, e existem os próprios pastores. E o próprio Senhor Jesus recebe o nome de pastor, Deus recebe o nome de pastor, os apóstolos receberam o nome de pastores, os anciãos presbíteros receberam o nome de pastores, porque nessa cultura antiga da Palestina, qualquer pessoa que assumia o cuidado de alguém, essa pessoa era um pastor. Mas Jesus critica severamente os líderes religiosos no capítulo 9, por quê? Porque eles tinham o papel de pastorear as ovelhas do Senhor, pastorear o povo, e eles não faziam isso. Especialmente no final do capítulo 9 tem a história de um cego, que deveria ser cuidado, tratado e atendido pelos religiosos, e eles fizeram o quê? Eles o recusaram e expulsaram de perto de si. E Jesus, de forma absolutamente contrária ao que os pastores falsos que existiam lá estavam fazendo, Jesus chama aquele cego e cuida dele, e resolve o problema dele. E então, diante deste acontecimento, ele se volta para aqueles que o seguiam, para os seus discípulos, e diz para os seus discípulos a respeito dele mesmo, como sendo um pastor. Ele usa uma parábola, que eu acabei de explicar para vocês, que é essa ideia do pastoreio. Mas quando Jesus se identifica para eles como pastor, eu sou o pastor, o próprio João diz-nos aqui no versículo 6, que depois que Jesus propôs essa parábola para eles, eles não compreenderam nada. Eles continuaram não entendendo o que Jesus queria dizer, quando ele disse que ele era o pastor deles. A figura do pastor para o rebanho de ovelhas é fundamental. As ovelhas são animais muito inteligentes, mas apesar de toda a sua inteligência, elas têm uma atração pelo perigo, e elas estão sempre correndo perigo. E então aqueles que se dedicam ao pastoreio de ovelhas, eles precisam de trabalhar integralmente nisso. O pastor de ovelhas começa o seu trabalho na madrugada. Eles tinham apriscos lá na região da Palestina, e tem até hoje, apriscos que eram apriscos coletivos. Então vários pastores com seus rebanhos traziam e colocavam as ovelhas por uma pequena porta, elas entravam no aprisco e ficavam aqueles vários rebanhos lá. Já na madrugada, no início do dia, os pastores começavam do lado de fora, depois de aberta a porta, a chamar as suas ovelhas. Eles as conheciam, provavelmente eles davam nomes engraçados, como a peludinha, ou a gorduchinha, a amarelinha, a malhadinha. Eles davam nomes para as suas ovelhas, como a gente dá para os nossos animais domésticos, e as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. E então esses pastores que entravam por aquela porta do aprisco, acomodavam suas ovelhas, pela manhã saíam e levavam as suas ovelhas consigo. Ele as conhecia nominalmente, e elas conheciam a voz do seu pastor. E aí a ideia é de que era uma relação de segurança. E em contrapartida, o Senhor Jesus, criticando os pastores de Israel, está dizendo: os pastores de Israel não são assim, porque eles são como ladrões. Porque uma vez que eles não conhecem as ovelhas, e as ovelhas não os conhecem, eles não usam a porta, eles precisam entrar como ladrões pelos muros. As ovelhas não os seguem, então eles têm que arrancá-las, eles têm que tomá-las com violência. As ovelhas precisam ser tocadas por eles com força, e era isso que o povo de Israel sofria na mão dos líderes religiosos do seu tempo. E eles impunham sobre o povo de Israel
coisas que o povo de Israel não conseguia cumprir, eles cobravam coisas que eles não tinham condição de pagar, eles davam um tratamento truculento e violento, que somente trazia mais feridas e mais agressão para o coração das pessoas. Eles procuravam seus próprios interesses. Mas agora Jesus chega no meio disso e diz: eu sou o verdadeiro pastor. E o bom pastor é aquele que é capaz de dar a vida por suas ovelhas. Jesus nesse texto também, não só se comparando ao pastor, ou mostrando que ele é o verdadeiro pastor, ele vai usar uma outra imagem para tentar vivificar na mente daqueles que não estavam compreendendo esta ideia de que ele era o grande pastor. Ele também se descreve como a porta: eu sou a porta. E o que ele está dizendo com isso? Muitos daqueles apriscos não tinham porta. Então o que os pastores faziam com suas ovelhas? Depois que as ovelhas eram colocadas para dentro do aprisco, o próprio pastor deitava na abertura que era usada como porta, e ele passava a noite ali, para que nenhum perigo entrasse por aquela porta, e para que nenhuma ovelha saísse. Então o pastor não só colocava as ovelhas para dentro, mas ele mantinha o perigo do lado de fora. E depois de dia ele tirava as ovelhas de dentro e as conduzia do lado de fora. Então este papel e esta imagem de ser a porta cabe muito bem, especialmente porque o povo de Israel estava vivendo num momento em que os próprios líderes religiosos, eles impediam que a mensagem a respeito de Deus fosse pregada para não-judeus, e impediam os não-judeus de desfrutarem das mesmas bênçãos que a história e que a relação do povo de Israel com Deus tinha recebido ao longo dos anos pela própria bondade do Senhor. E então o próprio Senhor Jesus vai dizer que ele tinha outras ovelhas de outros apriscos que ele ainda ia buscar, fazendo referência a nós que não somos judeus. Mas Jesus se descreve para eles como o pastor que finalmente chegou, aquele que é a porta, tanto a porta que guarda do perigo do lado de fora, quanto a porta que abre caminho para que você encontre um lugar seguro, ou para que você encontre pastagens e você encontre alimento para a sua alma. E alguém poderia perguntar: o que seria então uma vida feliz debaixo do pastoreio do Senhor? Aí você pode voltar no Salmo 23. O Salmo 23 fala que o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Não é que você vai ter tudo que você sonha, mas significa que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Ele te leva ao lugar de refrigério, ele te leva ao lugar do alimento. Seguindo e estando debaixo dos cuidados de Jesus, você não vai deixar esse mundo que está em ruína, cheio de problemas, mas neste mundo em ruína, cheio de problema, você terá alguém cuidando da sua vida, dirigindo os seus passos, trazendo refrigério na hora da agonia e da tristeza, trazendo alimento na hora da fome e da sede, trazendo segurança. E este salmo, sem dúvida nenhuma, o Salmo 23, ele descreve o ideal da vida. É você cruzar todos os momentos da vida na companhia do Senhor. Mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, esse pastor não abandona você. João descreve no texto que nós lemos, que os ladrões, os salteadores, os falsos pastores, na hora do perigo, quando o lobo aparece, o que esses pastores fazem? Eles fogem, eles vão embora. E não só naqueles dias estava o povo de Israel sofrendo nas mãos desses falsos pastores, líderes que estavam lá, como nos dias de hoje. Continuam existindo falsos pastores em todas as esferas, a começar pela igreja. Pastores que são interessados tão somente nos seus privilégios, pastores que impõem regras sobre as pessoas, pastores que ensinam a verdade, ensinam a mentira e não a verdade das Escrituras, e ensinam a mentira para manter o controle sobre as pessoas, induzindo-as a fazer tudo o que eles determinam, quando deveriam sim abrir as Escrituras e mostrar o que elas dizem a respeito de Jesus, este que foi crucificado. E as Escrituras dizem que Ele é o bom pastor, Ele é o verdadeiro pastor que você precisa. Ele é a porta. Se você quer entrar no reino dos céus, não há outro caminho e não há outra porta que não seja o Senhor Jesus. Não são os pastores que vão abrir um caminho para você entrar no céu. Não são os líderes religiosos que podem dar para você o direito da vida eterna. Mas o direito à vida eterna foi comprado por Cristo Jesus com o próprio sangue dele. E Ele não te cobra nada por isso. Ele te dá graciosamente.
E a palavra do Senhor nos deixa isso absolutamente certo, quando o próprio Senhor Jesus diz: quem crer em mim será salvo, quem não crer já está condenado. Você precisa desse pastor e você precisa crer nele, porque não há saída deste mundo em trevas, não há saída desse mundo em ruínas, não há saída da sua aflição, se não for através do supremo pastor, do bom pastor das nossas vidas. Seja um pastor, seja um padre, um bispo, um arcebispo, seja qual desses títulos pomposos você queira dar para o seu líder religioso, se ele não estiver fazendo o que Cristo fez, ele não serve para pastorear a sua vida. Porque o bom pastor é Jesus. E os pastores deste mundo, os pastores temporais, que são imperfeitos, o máximo que eles podem fazer é tentarem imitar a Cristo Jesus. Mas o alerta que Jesus faz e fez naqueles dias é: cuidado com os maus pastores, cuidado com aqueles que subvertem a fé, cuidado com aqueles que deveriam cuidar e não cuidam. Nós temos, infelizmente, nos nossos dias, pastores roubadores, que são capazes de roubar até a esperança das pessoas. Que Deus te livre, que Deus nos livre. E aí, novamente, nós voltamos para a própria imagem de Jesus. Jesus vai falar a respeito de si, do seu ministério, como sendo o ministério do único pastor que até hoje morreu pelas suas ovelhas. Ninguém tomou a vida do Senhor Jesus. Ninguém tomou. Ele mesmo afirmou aqui no capítulo 10, e depois lá na frente, quando ele vai ser interrogado por Pilatos, Pilatos chega para Jesus e fala assim: olha, está nas minhas mãos o poder de vida e morte contra você, fala alguma coisa, se defenda, que eu posso te livrar da morte. E Jesus disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou espontaneamente. E aqui no capítulo 10 ele diz: eu entrego a minha vida e eu vou reaver a minha vida, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Por que que eu sigo a Jesus? E por que que Jesus é o pastor do meu coração e da minha alma? Porque Ele é o único que morreu pela minha vida. Maomé não morreu pela vida de ninguém, Buda não morreu pela vida de ninguém, Gandhi, por mais altruísta que ele foi, ele não entregou a vida dele por ninguém. Allan Kardec não entregou a vida dele por ninguém. Nenhum destes nomes pomposos e vultuosos da história morreu por alguém. O único que realmente se entregou para salvar os seus seguidores, ele se chama Jesus Cristo. Por que que você precisa de Jesus como pastor da sua vida? Porque você, eu e todos nós sempre sonhamos com alguém que nos amasse ao ponto de ser capaz de entregar a vida por nós. As mulheres, qual mulher que não quis ou que não quer ter um esposo que seja capaz de se sacrificar por ela? Qual de nós homens que não gostaríamos de ter um pai capaz de morrer por nós? Ou um irmão, ou um amigo? Quem de nós, filho, não viu um dia os nossos pais se sacrificando por nós? Nós amamos quem se sacrifica pela gente. Nós gostamos de gente que nos ame ao ponto de fazer qualquer coisa para guardar as nossas vidas. Pois bem, eu vos apresento Jesus Cristo. Ele é o pastor que morreu pela sua vida. Ele morreu para salvar as suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome, Ele conhece você. Você ouve a sua voz e você sabe muito bem quando Jesus fala com você. E é isso que João está dizendo. Essa pastorada de Israel não é capaz de atender às dificuldades de um cego. Por isso que eles são falsos pastores. E Jesus disse: eu não sou assim. Eu dou a minha vida para salvar a vida das minhas ovelhas. E eu volto àquela pergunta: você precisa de alguém para cuidar da sua vida? Você veio ao lugar certo, porque Jesus está aqui e Ele quer cuidar do seu coração. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui nesse capítulo 10 ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, os falsos pastores só fazem isso, Satanás só faz isso. Jesus diz: eu vim para fazer exatamente o contrário. Eu não vim para roubar, nem para matar,
e nem para destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E não pense, quando nós falamos sobre isso, lendo as palavras de Jesus, que Jesus está falando de uma vida confortável e rica aqui nessa terra. Quando Jesus está falando que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, Ele está falando de eternidade. Porque é muito pouco pensar em 70, 80 e 90 anos. Isso é insignificante. E Jesus não quer para você apenas 70, 80 anos. Jesus quer te dar a vida eterna. Enquanto a gente vive por aí preocupado com as coisas deste mundo, com os 70, 80 anos que nós podemos passar aqui com conforto ou não, Jesus está dizendo, isso é tudo bobagem. Porque a verdadeira vida é aquela que há de se revelar no último dia. A vida que será vivida não por 1 ano, não por 10 anos, não por 100 anos, não por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Você pode ter esta vida. Basta que você entregue o seu coração inteiramente a Jesus, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas. Não deixe passar esta oportunidade desta Páscoa. Foi numa ocasião como essa que Jesus morreu naquela cruz, e o sacrifício que Ele realizou lá é eficaz até hoje sobre a vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus e reconhecem que a morte dele lá na cruz foi por causa dos meus pecados, foi para que eu pudesse ser recuperado da vida em ruínas que nós vivemos desde o dia em que os nossos pais caíram, desde o dia em que nós nascemos. Mas não tem que terminar assim, porque Cristo pode nos salvar, pode mudar o nosso coração, pode transformar o nosso presente e pode garantir o nosso futuro. Então não vá para casa sem esse pastor ao seu lado. Jesus, quando deixou os seus discípulos e ascendeu aos céus, disse para eles: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.